Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos estudar mais um momento de meditação, de comunhão com Deus. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual e a vida do guerreiro. Batalha espiritual e a vida do guerreiro. Nós estamos baseados em Efésios capítulo 6, de 10 em diante. Efésios 6:10. Aqui fala claramente qual é a nossa batalha espiritual, âmbitos, níveis de batalha espiritual, e nós vamos pontuar algumas coisas importantes com relação à vida do guerreiro espiritual. É interessante que Efésios é a carta que revela o coração de Deus com relação à igreja, com relação à vida de cada crente. Nos primeiros capítulos de Efésios, de 1 a 3, nós vemos claramente Deus nos ensinando qual é a identidade do verdadeiro cristão. Depois do 4 até o 6, versículo 9, 6, 9, do capítulo 4 ao versículo 6, 9, nós vemos qual deve ser o comportamento do cristão. E a partir do capítulo 6, versículo 10 até o final, nós vemos qual é o posicionamento do guerreiro espiritual. Ou seja, primeiro você precisa aprender quem você é em Cristo, qual é a sua identidade como cristão. Segundo, você precisa viver de maneira coerente com o cristianismo, ou seja, qual é o comportamento do cristão. E terceiro, o nível mais elevado de maturidade, de fé, de vida com Deus, de guerra travada no mundo espiritual, é você se tornando em Deus, na maturidade, na graça, na sabedoria do Senhor, um guerreiro espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar. Níveis de batalha espiritual e condições para a vida do guerreiro. A batalha espiritual ela pode ocorrer nos seguintes âmbitos. Primeiro, a batalha espiritual pode ser a nível pessoal, ou seja, uma batalha sua com relação aos demônios, com relação ao diabo, com relação às forças espirituais da maldade, onde o inimigo está tentando atingir a sua vida. Por isso, pessoal, ou seja, é individualizada, é peculiar, se refere apenas à sua vida, minha vida, a vida de um indivíduo, de uma pessoa, ou seja, essa batalha travada no mundo espiritual é pessoal. O segundo âmbito da batalha espiritual é quando ela é familiar, ou da empresa, por exemplo. Familiar quando se refere ao núcleo familiar, ou seja, o diabo está agindo na família, ou na vida do cônjuge, ou na vida dos filhos, ou na vida de algum outro familiar um pouco mais distante, e de alguma maneira está afetando a vida do crente, porque ele está agindo através dos seus demônios, né? Claro que não é o diabo pessoalmente, mas são os demônios agindo para de alguma maneira afetar, destruir, abalar, fragilizar a tua vida espiritual, tirar a tua paz, tirar a tua harmonia, gerar toda sorte de anomalias dentro da tua alma, dentro do teu coração, ou seja, uma batalha travada a nível familiar. Ou então, não só familiar, como pode ser dentro da sua empresa, do seu comércio, da sua vida profissional. Existe também essa batalha na vida profissional, na empresa que Deus talvez tenha confiado a você, no comércio que você toca, ou você às vezes é um gestor, né, um gerente. Então, através das circunstâncias, através de pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, Satanás tenta de alguma maneira agir para fragilizar, destruir, abalar a sua vida e o seu coração. Então, a segunda esfera de batalha espiritual, o segundo âmbito, né, aspecto, perspectiva de batalha, além da pessoal, que é a primeira, pode ser também a batalha familiar, ou seja, a batalha também a nível de vida profissional, de empresa ou de comércio, como eu já falei. O terceiro nível de batalha espiritual é a batalha quando se refere à igreja. A igreja, nós sabemos claramente, né, ao longo da história do cristianismo, por várias e várias igrejas, denominações, trabalhos, comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, que Satanás tenta de alguma maneira minar a igreja, afetar a igreja, levantar líderes contra líderes, ovelhas contra líderes, ovelhas com ovelhas, para de alguma maneira minar, gerar confusão, gerar rebeldia, gerar briga, gerar pecado para tudo quanto é lado, gerar transtornos terríveis a nível de igreja. E aí nós precisamos nos posicionar em batalha espiritual, em favor da nossa igreja, do nosso grupo cristão, da comunidade onde Deus nos inseriu, como guerreiros espirituais. Entendemos que existe a batalha pessoal,
a batalha familiar ou empresarial ou vida profissional, mas também existe uma batalha no mundo espiritual com anjos e demônios, né, com o mundo espiritual ativo a nível de igreja. E a quarta esfera da batalha espiritual, ou nível, ou âmbito da batalha espiritual, é na cidade, na região ou no país, ou seja, uma questão regional, que afeta a sua cidade, ou então o seu estado, ou então a sua nação, ok? Então, nós sabemos que existem demônios que governam cidades, existem potestades que governam determinada região, e existem também potestades, príncipes, que dominam nas hostes espirituais, através de demônios poderosíssimos, países inteiros, gerando toda sorte de pecado, destruição, ruína, esfacelando a sociedade, as famílias, as pessoas, e de alguma maneira afetando a vida das pessoas. E a igreja precisa se posicionar de maneira pessoal, de maneira familiar ou empresarial, vida profissional, diante das batalhas a nível de igreja. E também o quarto aspecto, precisa se posicionar a nível de cidade, região ou país, ok? Então ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, né? Tente observar quais são as características predominantes do mundo espiritual, da ação do mal dentro da sua cidade, dentro do seu estado e também dentro da sua nação, e ore espiritualmente, guerreie no mundo espiritual contra essas ações malignas que agem na cidade, na região ou no seu país, né? Por exemplo, quando nós falamos a nível de Brasil, nós vemos, né, idolatria como uma característica negativa terrível dentro da nossa nação. Nós vemos a proeminência, né, da posição da mulher dentro da sociedade, e o homem sendo desfigurado por essa potestade, né, chamada Aparecida, que tenta de alguma maneira controlar, governar a nossa nação, mas vai cair por terra em nome de Jesus, fortalecendo as mulheres, enfraquecendo a figura do homem dentro do lar, dentro da família. Nós vemos que dentro do Brasil também, é claro, existem regiões extremamente machistas, regiões onde homens violentos, né, destroem a família. Então nós vemos várias características na nossa nação: idolatria, promiscuidade exacerbada, nós vemos a maçonaria espalhada por várias esferas governamentais, nós vemos corrupção, nós vemos roubalheira, nós vemos várias características de ação de demônios específicos em áreas específicas da sociedade, cujo governo é o nosso país, a sua região ou então a sua cidade, e você precisa batalhar espiritualmente contra esses principados, potestades, dominadores que agem nessas nações. A Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo está o tempo todo tentando armar, forjar as suas ciladas, as suas ferramentas, as suas ações contra a igreja, contra o povo de Deus. Por isso nós precisamos nos revestir do próprio Deus, na força do seu poder, nos fortalecemos no Senhor, porque olha o que diz o versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra demônios que agem através das circunstâncias, dos problemas, e até utiliza pessoas, mas sim, como diz a Bíblia, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a batalha é travada nos lugares celestiais. Através da oração você pode entrar nesses lugares celestiais, guerrear no mundo espiritual, e isso vai ter uma repercussão no mundo natural, no mundo visível, da ação de Deus através dos anjos do Senhor, da oração de fé, que, como diz a palavra, pode ir muito em seus efeitos, nós realmente lutarmos contra esses principados, potestades, príncipes das trevas e contra hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. De acordo com o Dr. Peter Wagner, um dos grandes especialistas nessa área de oração, batalha espiritual, há os seguintes níveis de guerra. Primeiro, uma guerra a nível de chão, ou seja, ou solo. Uma guerra aqui, na terra, no chão, no solo, no chão da vida.
segundo nível que existe é o nível de ocultismo. Já é uma guerra mais pesada, travada com forças ocultas que agem através de feiticeiros, de ocultistas, de pessoas que estão emaranhadas e ataviadas, estão realmente envolvidas com o ocultismo, com a feitiçaria, com coisas pesadas e que se levantam contra nós, se levantam contra a igreja, se levantam talvez contra a sua empresa, sua família, contra a sua cidade, região e país. Como eu falei, esses 4 aspectos e áreas ou níveis de batalha espiritual. E também o terceiro nível de guerra espiritual é o nível territorial. Ou seja, quando nós travamos uma batalha através da oração, quebrando os poderes que os demônios têm em uma determinada área territorial. Isso pode ser uma casa, pode ser um terreno, pode ser uma cidade, pode ser uma região onde Satanás se sente no direito legal, através de pecados, de falhas, de créditos de injustiças sofridas e de situações, de práticas abomináveis que foram feitas ali. Eles se sentem no direito legal de se apropriarem, de atormentarem, de perturbar aquela determinada região, aquele determinado território. E aí nós precisamos travar uma batalha a nível territorial. Vou repetir: primeiro, nível de chão ou solo. Segundo, nível de ocultismo, com forças poderosas, emaranhados, terríveis, ocultos a nível de terra, a nível de ocultismo. E terceiro, nível territorial, segundo o Dr. Peter Wagner, um dos grandes especialistas na área de oração, batalha espiritual, discernimento espiritual, uma das maiores autoridades, autor de vários livros nessa área. E aqui nós deixamos, né, querido? Lembre-se, você precisa, conforme diz Efésios, aprender quem você é em Deus, a sua identidade em Cristo. Você precisa viver uma vida coerente, um comportamento verdadeiramente cristão. E terceiro, o terceiro nível de vida de fé, de vida cristã, é o nível de batalha espiritual, onde Deus te transforma num guerreiro espiritual, num general de Deus, num capitão ali do Senhor, um soldado realmente que faz a diferença no mundo espiritual, num guerreiro espiritual para a glória de Deus e para a libertação de várias e várias vidas em nome de Jesus, ok? No segundo vídeo nós vamos falar quais são as condições, quais são os requisitos para a vida de um guerreiro espiritual. Aprenda conosco, continue conosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, fortaleça a sua vida no Senhor e na força do seu poder. Se revista da armadura de Deus, e essa armadura é uma armadura real no mundo espiritual. É claro que tem todo um significado simbólico na Bíblia, mas também nós cremos que é uma armadura que o crente coloca sobre o seu espírito ao se posicionar no mundo espiritual, se revestindo dessa armadura de Deus. Você se reveste dela e fica firme diante das astutas ciladas, setas, flechadas do diabo, para que você triunfe e vença no mundo espiritual, destruindo toda a ação do mal contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua empresa, contra a igreja do Senhor Jesus, contra a sua cidade, região e país. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus derrame graça e glória sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.